E aí, boa noite. Tudo bem? Vocês estão bem? Tudo certinho? Tá bom. Vamos falar sobre depressão e ansiedade. Lá na empresa onde eu trabalho, na parte da manhã eu chego um pouquinho mais cedo lá, então eu vou tomar café lá com o pessoal lá da empresa, né? Tem um refeitório lá e a gente senta lá para tomar café. Aí, chegou um senhor do meu lado um dia, e a gente sempre toma café junto lá, assim, ele está sempre por perto lá, a gente senta mais ou menos no mesmo lugar. Aí ele sacou o celular do bolso, me mostrou uma foto de uma moça, uma jovem, talvez uns 17, 18 anos, não sei ao certo. Falou assim, olha a foto dessa moça aqui, ó. Aí eu olhei, ele falou assim, suicidou essa semana. E ele estava indignado. Como que pode? Uma moça bonita dessa, jovem, com saúde, tirou a própria vida. Eu não aceito um negócio desse. Como que essas coisas não entram na minha cabeça? E eu não tenho tanta intimidade, né? Um colega de trabalho, e já é um senhor de idade, eu fiquei meio constrangido, fiquei ouvindo ele falar. E pouco tempo depois, nós recebemos a notícia que um jovem jogava bola com a gente na quarta-feira, no grupo que a gente tem de futebol da quarta-feira, um jovem que estava indo jogar com a gente já fazia um tempo, novo também, bem novo, havia tirado a própria vida também, rapaz cheio de saúde, com um futuro bem promissor, havia tirado a vida também, aquilo baqueou bastante, a gente fica, né, são coisas que a gente não espera, né? E pouco tempo depois, no final do ano, nós vimos a notícia pela internet, de pastores que tiraram a própria vida, servos de Deus, homens que estavam à frente de igreja, homens tementes ao Senhor, 2 pastores e uma pastora, tiraram a própria vida, porque estavam sofrendo de depressão. Conversando com um senhor de uma outra denominação, sobre o assunto dos pastores que tiraram a vida, e ele falou assim para mim, homem de Deus não tem depressão, Rodrigo. Eu não admito um homem de Deus ter tirado a vida. Para mim é uma coisa muito estranha, ele me falando. Como que pode uma pessoa que diz servir a Deus tirar a sua própria vida? Provavelmente estava em pecado, provavelmente era demônio, e foi falando. Eu ouvi ele falar, e eu falei para ele assim, o senhor sabia que depressão é uma doença? E ele falou, não é uma doença. Eu falei, depressão é uma doença. E ele não concordou comigo, continuou firme e falou, não, pessoas de Deus não têm depressão. Eu entrei na internet para ver essa notícia dos pastores, e eu confesso que eu fiquei bem assustado, irmãos. Comecei a ler os comentários. Ali das pessoas a respeito disso. E eu percebi uma triste realidade. Parece que a igreja não está preparada para lidar com isso. Parece que a igreja não está preparada para lidar com depressão. Parece que a igreja não está preparada para lidar com ansiedade crônica. Existe ainda muito preconceito sobre esse tema, muito preconceito. Existe uma ignorância muito grande acerca disso. Existe um silêncio acerca desse tema. E existe um medo muito grande por se tratar disso. Por isso é tão importante a gente tratar desse tema, por isso é importante nós estarmos reunidos aqui essa noite, para falar sobre esse tema. Se Deus assim permitir, nós vamos até o final de março tratando desse tema. Começamos hoje e depois os 2 próximos domingos. Nós precisamos quebrar alguns tabus, meus irmãos. Nós precisamos quebrar alguns tabus acerca de depressão, acerca de ansiedade. É preciso falar disso.
A ignorância acerca desse tema faz com que muitos irmãos em Cristo, de várias igrejas, de várias denominações, tratem esse caso de forma totalmente desumana e antibíblica. A ignorância faz a gente ser assim. Por isso é importante a gente conversar sobre isso. Muitos acham, né, que depressão é ação demoníaca, e muitos que sofrem com ela se calam, têm medo de falar, e as pessoas acham, tem depressão ou sofre disso é porque não tem Deus no coração, mas nós vamos quebrar esse tabu essa noite em nome de Jesus, se Deus assim permitir. Você aprender sobre esse tema essa noite, você aprender um pouco mais sobre isso, pode te ajudar de duas maneiras. Se você está sofrendo disso, se você sofre disso, vai te ajudar, eu tenho certeza absoluta, ou se você conhece alguém que sofre disso, e você precisa auxiliar a pessoa, vai te ajudar também. Nós vamos, durante a nossa conversa aqui, nós vamos citar algumas coisas que vai te ajudar a identificar se você é uma pessoa depressiva ou não, se você é uma pessoa ansiosa ou não. Mas não fique com medo. Falar sobre isso, tratar sobre isso, conhecer isso, vai te ajudar, sem dúvida nenhuma. Então eu espero que à luz das Escrituras essa noite, nós possamos trazer algum direcionamento ao seu coração, para que de alguma forma nós possamos encontrar alívio, ou até mesmo cura para esse problema. Vamos orar mais uma vez? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós te damos graças, Pai, por esse momento, Senhor. Nós te damos graças, Pai, por estarmos aqui reunidos para tratar de um tema tão importante como esse, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor seja livre aqui no nosso meio para falar ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo venha de encontro, Deus, às nossas necessidades, Pai. Nós declaramos essa noite que nós dependemos totalmente do Senhor, Pai. Nós dependemos do Senhor para falar conosco, Pai. Aquieta o nosso coração, Deus, abre os nossos ouvidos, Senhor, e que a gente saia daqui, Deus, confrontado, Senhor, que a gente saia daqui, Deus, edificado, Senhor, que a gente saia daqui, Deus, transformados, ó Deus, pela revelação da Sua palavra. Nos ajude, Senhor, nós dependemos do Senhor, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. O que é depressão? O que é depressão? Depressão é uma doença. Depressão é uma doença. E como doença, ela precisa ser levada a sério e precisa ser tratada. A Organização Mundial da Saúde define depressão da seguinte forma: é um transtorno mental caracterizado por tristeza, perda de interesse, ausência de prazer, oscilações entre sentimentos de culpa e baixa autoestima. A Organização Mundial da Saúde definiu depressão assim. Existem dois tipos de depressão: a depressão endógena e a depressão exógena. A depressão endógena é a depressão endógena é uma palavra, são duas palavras que formam endógena. Endo, que é de dentro, e genos, que é criado de dentro. A depressão endógena, ela é devida a fatores constitucionais, fatores biológicos e hereditários. Não existe nada externo que faz com que a depressão venha na pessoa que tem a depressão endógena. É algo interno. É fator biológico, é fator hereditário. E a depressão exógena, ex, que é fora, e genos, criado fora, é a mais comum encontrada em todo mundo. São fatores, devido a fatores externos, fatores do ambiente que faz com que a pessoa tenha depressão. Quais? Estresse, perseguições, lutos, divórcios, problemas no trabalho, problemas familiares, transtornos pós-traumáticos. Todos esses fatores externos fazem com que a pessoa tenha depressão. Então, existem dois tipos, endógena e exógena. Vou dar uma pincelada aqui por cima, não sou mestre nisso, talvez nós tenhamos aqui médicos no nosso meio que depois podem nos ajudar de forma melhor. Mas eu vou dar uma pincelada para que a gente possa entender melhor sobre esse tema. Beleza? A depressão é uma doença mental neurológica. O que acontece?
acontece uma baixa produção de serotonina no nosso cérebro. A serotonina é um neurotransmissor que ajuda na comunicação entre os neurônios. Ela ajuda a retransmitir mensagem de uma parte do cérebro para o outro. E olha que legal, a serotonina, ela está ligada diretamente ao nosso desejo de comer, ao nosso apetite, ao nosso humor, ao nosso sono e à nossa cognição, ou seja, a nossa aquisição de conhecimento. Então, raciocine comigo, se a serotonina baixa no nosso cérebro, ela afeta tudo isso. Quando a serotonina está de forma normal no nosso cérebro, nós nos sentimos positivos, felizes, tranquilos, seguros. Quando ela baixa, tudo isso a gente perde, a gente fica desnorteado com relação a isso. Então, a falha na eficácia dessa distribuição de serotonina no cérebro, que é o que acontece na depressão, ela causa a depressão em nós e as várias variáveis da depressão, como o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade crônica, pânico, né, as pessoas têm síndrome do pânico, ataques de raiva, ataques de fúria, e assim sucessivamente. Então, por causa dessa diminuição de serotonina no cérebro, a pessoa ela se sente com uma tristeza profunda, ela se sente angustiada, parece que nada mais faz sentido na vida dela, parece que a vida não está fazendo mais sentido, parece que nada mais está bom, ela tem saúde, ela tem dinheiro, ela tem família, ela tem Deus no coração, mas parece que nada está bom, parece que as coisas não estão bem, ela sente uma tristeza profunda, uma ansiedade, uma angústia profunda. A Organização Mundial da Saúde considerou a depressão como o mal do século. Ela é uma doença, irmãos, que ela não escolhe raça, poder aquisitivo, sexo, não escolhe idade, nada. Ela é uma doença muito democrática. Ela alcança todos em todas as áreas. Todos, sem exceção. Pesquisei rapidamente na internet. Pessoas que tiveram depressão. Olha só. Michael Phelps, que é o nadador olímpico, teve depressão. Aquele ator famoso, Jim Carrey, teve depressão. Pensa, o cara faz todo mundo rir, né? O cara, ele leva a alegria para os outros. Teve depressão. Padre Fábio de Mello. Outro ator famoso, Robin Williams, que inclusive se suicidou. Outro ator, Selton Mello. Padre Marcelo Rossi. A cantora Paula Fernandes. O pregador Charles Spurgeon. E a lista é enorme, irmãos. A lista é enorme. Todos eles tiveram depressão. A depressão ela pode ser de longa duração, ou ela pode ser recorrente, vai e volta, vai e volta. E na sua forma mais grave, a depressão pode levar ao suicídio. Olha essa informação. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que, se tratados, 80% dos casos de suicídio não aconteceriam. Olha só, a cada 10 pessoas que se suicidam por causa da depressão, se elas tivessem se tratado, procurado ajuda, 8 não cometeriam suicídio. Olha como é sério. Como ocultar isso, como se calar, como não conversar sobre isso, como é sério. Por isso que nós precisamos falar sobre isso. Eu vou falar agora de alguns sinais e sintomas, eu queria que você prestasse bastante atenção. Quais são os sinais e os sintomas da depressão? Preste bastante atenção. Se você apresentar, eu vou falar no humor, no comportamento, no sono, no corpo, no aprendizado e sintomas psicológicos. Se você apresentar em todos esses, um ou mais de um, por mais de 20 dias, se esses sintomas estão sendo apresentados na sua vida por mais de 20 dias, é bem provável que você seja uma pessoa depressiva.
mas não se assuste. É bom a gente falar sobre isso, é bom você identificar isso, para que você possa procurar ajuda e você possa se tratar. Beleza? Preparados aí? Então vamos lá. Quais são os sintomas e os sinais no humor? A pessoa fica ansiosa, ela tem ansiedade, apatia, indiferença, culpa, descontentamento geral, nada tá bom, né? A pessoa é pessimista, desesperança, mudanças de humor, tá feliz, tá triste, tá alegre, não tá mais, perda de interesses ou prazer nas atividades que antes ela tinha. Eu gostava de jogar bola, não gosto mais de jogar bola. Eu gostava de sair para caminhar, não gosto mais. Solidão, a pessoa se sente só, solitária. Tristeza, tédio ou sofrimento emocional. Sintomas no humor. No comportamento, agitação, a pessoa fica muito agitada, não consegue mais ficar quieta. Automutilação, choro excessivo, irritabilidade, a pessoa começa a ficar irritada por nada, por causa de nada. Isolamento social, a pessoa não quer mais fazer uma comunhão, não quer mais sair com os amigos, não quer mais ir na casa dos parentes, não quer sair para tomar um café, não quer sair para conversar, ela quer se isolar. No sono, despertar precoce, você está dormindo, quando vê do nada você desperta. Excesso de sonolência, ou você quer ficar dormindo o tempo inteiro, quer toda hora deitar, quer dormir, quer ficar deitado, ou então sono muito agitado e insônia, você não consegue dormir, deita na cama, fica fritando na cama, tem insônia, sono agitado. Quais são os sintomas no corpo e os sinais no corpo? Fadiga, você não fez nada e parece que você está cansado, parece que você está exausto. Fome excessiva ou perda de apetite. Pode acontecer as duas, ou você perde o apetite, perde peso por isso, ou você come demais. Onde que eu estou? Inquietação, a pessoa fica inquieta. Na cognição, no aprendizado, falta de concentração, você não consegue mais concentrar nas coisas. Lentidão durante as suas atividades. Pensamentos suicidas. Sintomas psicológicos. Angústia, a pessoa se sente muito angustiada, uma angústia que invade a alma da pessoa, e a pessoa não consegue identificar por quê. Eu estou angustiado, não sei por quê. Repetição insistente de pensamentos, fica pensando toda hora a mesma coisa. São alguns sinais e alguns sintomas da pessoa depressiva. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, irmãos, a pessoa que sofre de depressão, ela é mal compreendida muitas vezes. Por quê? As pessoas à volta, por ignorância, acham que a pessoa ela fica sonolenta, ela não quer mais estar com os amigos, ela não quer mais ter o seu social. Então a pessoa está vendo aquilo lá, ela começa a falar assim, olha lá, ó, preguiçoso, olha lá, ó, vagabundo, não quer fazer nada, não quer trabalhar mais, não quer fazer nada, tá? Só quer saber de dormir, só quer saber de comer, só quer saber disso e daquilo. Mas nós temos que entender, irmãos, e nós temos que agir com empatia para com o próximo. Às vezes a pessoa ela está doente, ela sente uma fadiga no corpo que ela não consegue levantar, ela quer ficar deitada o tempo inteiro. Não é por preguiça, não é porque ela está fazendo corpo mole, é porque ela está doente. Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa ela é mal compreendida, nós achamos que ela está com frescura, com preguiça, que é falta de vergonha na cara, mas não é isso, não é isso. Beleza, então nós já falamos o que é depressão, nós vimos os sinais e sintomas. Como que eu vou tratar a depressão? Como que eu faço para aumentar e nivelar e igualar a serotonina no meu cérebro, se o problema é ela? Existem duas formas de tratamento. A primeira, recomenda-se acompanhamento médico de psicólogos e psiquiatras ou psiquiatras, através de terapias e uso de medicamentos, se necessário. Aí é o médico que vai te dizer se é preciso você usar medicamento ou não.
Lembrando, sempre acompanhado pelo seu médico, sempre. Então, a primeira forma é tratamento. Procura uma ajuda de um profissional. Procura um psicólogo, procura um psiquiatra. Faça terapia. Usa remédio se for preciso. Irmãos, infelizmente, no meio das igrejas tem se ensinado o quê? Cristão não sofre. Cristão não passa dificuldades. Cristão não fica doente. Eles ensinam isso por aí. Cristão não tem depressão. Mas isso é muito perigoso. Por quê? Porque muitos, por acreditarem nessas mentiras, não se tratam e acabam sofrendo demais por causa disso. Você já viu aquela pessoa que você fala assim para ela assim: cara, você está muito angustiado, eu estou te sentindo muito triste, sua tristeza não passa. Procura um psicólogo. Sai fora, eu não sou louco. O preconceito, né? Procura um psiquiatra. Capaz, psiquiatra, eu não estou doido, não estou doente, está amarrado, em nome de Jesus, bate na madeira, né? Oh, vai no médico, talvez ele te receita um remedinho, está amarrado, em nome de Jesus. Preconceito, irmãos. Temos que tomar cuidado com isso. Lembre-se, o uso de medicamentos é um ato sábio de fé, não de descrença. Deus, Ele capacitou homens e mulheres para que desenvolvessem medicamentos para nos ajudar, para nos auxiliar. Então, se você precisar tomar um medicamento, tome esse medicamento para a glória de Deus. Glorifique a Deus tomando esse medicamento. Se você precisa, dá glória a Deus tomando medicamento. Por que que nós achamos que o que é milagre, que é glória a Deus, somente quando é algo extraordinário? Deus me curou. Deus pode te curar, claro, Deus pode qualquer coisa. Mas se for preciso, glorifique a Deus também usando medicamento. Os medicamentos não podem fazer nada fora da vontade soberana do Senhor. Nada. Deus está no controle de tudo. Ele é soberano. Então, se for preciso, use os medicamentos para a glória do Senhor. Quando você está com uma dor de cabeça, você não vai lá, não toma uma aspirina e a dor de cabeça passa? Toma aspirina para a glória de Deus. Deus que capacitou as pessoas para isso. Mas sempre acompanhado do seu médico, não se esqueça. Agora, outras formas de tratamento, de elevar a serotonina. Isso também é muito interessante, preste atenção, você pode já começar a praticar isso hoje, se você se enquadrou ali nesse quadro de pessoa depressiva. Essas formas de tratamento, elas são formas não farmacológicas, tá? Que você não vai precisar de remédio. Várias dicas, descanso, banhos mornos com compressa de gelo na cabeça, exercícios físicos que tragam prazer e não sofrimento, ajudam a elevar a serotonina, conversas e instruções, conversar com pessoas maduras que podem te ajudar, cuidado pastoral, orações, recitar promessas bíblicas, contato com a natureza, planejar o seu dia de acordo com o seu limite, não extrapola. Se o seu limite vai até aqui, planeje o seu dia para ir até aqui, senão você vai se estressar. Diminuir o consumo de cafeína, dormir bem, uma boa noite de sono, divida o seu dia em porções menores, e vai vivendo por metas. Eu vou planejar até meio-dia vou fazer isso, beleza, venci essa meta, então agora eu vou planejar a outra parte. Não se apavore, calma, viva cada dia e cada momento. Algumas dicas para que a gente possa elevar a serotonina. Beleza, uma pincelada aqui por cima, o que é depressão, sinais, sintomas, como que eu faço para me tratar. Mas eu quero dar mais ênfase aqui nessa noite no que a Bíblia diz sobre isso. O que a Bíblia diz sobre depressão? O que o Senhor tem a nos dizer sobre depressão? Nós não vamos encontrar depressão na Bíblia. A palavra depressão não tem na Bíblia. Você pode procurar de Gênesis, Apocalipse, você não vai achar. Mas por essa palavra não estar na Bíblia, não quer dizer que Deus não trate sobre ela. Nós não encontramos a palavra depressão na Bíblia, mas nós vamos encontrar inúmeros casos de pessoas
que tiveram sintomas e situações que resultam da depressão. Pessoas angustiadas na Bíblia, pessoas com muito medo, pessoas melancólicas, pessoas com desejo de morrer, pessoas com tristeza profunda. Nós encontramos isso na Bíblia, então a Bíblia fala sobre isso. Abra comigo, por gentileza, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Todos encontraram? Romanos capítulo 12. Nós vamos ler o verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hernandes Dias Lopes disse uma frase que me marcou demais. Nunca vou me esquecer dessa frase. Ele disse assim: nós sentimos o que sentimos e agimos como agimos, porque pensamos o que pensamos. Entendeu? Nós sentimos o que sentimos e agimos como agimos, porque pensamos o que pensamos. O que você pensa, a sua mente vai ditar o que você sente e a forma como você age. Romanos 12, 2 diz que nós devemos transformar-nos pela renovação da nossa mente. Se a depressão é um problema de saúde mental, que tal a gente trocar os nossos pensamentos pelos pensamentos do Senhor? Que tal trocar aquilo que você pensa por aquilo que Deus quer que você pense? A disposição da nossa mente, ela deve ser determinada, ela deve ser moldada pelo conhecimento do Evangelho e pelo poder do Espírito Santo agindo em você. Transforma a sua mente, muda, não toma forma deste século, mas transforma, renova a sua mente, então você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Nós podemos resolver a maioria dos nossos problemas, escute bem isso, se nós ajustarmos a nossa forma de pensar. A maioria dos nossos problemas nós podemos resolver ajustando a nossa forma de pensar. Se pensarmos como Deus quer que pensemos, se alinharmos os nossos pensamentos à palavra do Senhor, nós seremos ajudados. Nós seremos ajudados. O contato com a palavra de Deus, a renovação da nossa mente, trocar os maus pensamentos pelos bons pensamentos, incutir na nossa mente as promessas de Deus, mudar a nossa perspectiva de vida, tudo isso vai nos ajudar e muito a combater a depressão. Vai ajudar, vai. Uma dica que eu te dou: estude a carta de Filipenses. A carta de Filipenses é chamada a carta da alegria. Estude essa carta. Nós podemos combater essa tristeza, essa angústia que a depressão traz, com a alegria do Senhor, com a verdadeira alegria que só Deus dá. Estude essa carta. Mude a sua mente, transforma a sua mente, deixe a palavra do Senhor inundar a sua mente, invadir a sua mente, transformar você. Então nós seremos curados, nós seremos fortalecidos, nós seremos ajudados nas nossas aflições. Nós temos um socorro presente, nós temos. E eu quero dar uma pincelada agora também rápida, no que a palavra de Deus diz sobre ansiedade. A ansiedade é um sintoma da depressão. Nem sempre a pessoa ansiosa é depressiva, mas normalmente a pessoa depressiva é ansiosa. Talvez você não se encaixou nos sintomas ali de uma pessoa depressiva, mas talvez você seja uma pessoa ansiosa. Talvez a ansiedade esteja te consumindo. Talvez a ansiedade esteja te atrapalhando. Então eu quero falar um pouco também sobre ansiedade.
Existe uma ansiedade que ela é natural, que ela é saudável. Essa ansiedade, ela nos prepara para os desafios que virão. Ela nos dá até um certo grau de preocupação que é saudável, isso é normal. Mas eu quero falar da ansiedade crônica, é dessa que a Bíblia trata. É ela que deve ser combatida. A ansiedade crônica, irmãos, é um problema que vem desde a queda, um problema do pecado. É uma doença da alma. A ansiedade crônica, ela nos atrapalha demais, demais. Segundo o dicionário, ansiedade quer dizer desconforto físico e psíquico, excesso de agonia, aflição, condição emocional de sofrimento, definido pela expectativa de um acontecimento inesperado e perigoso, à frente do qual o indivíduo se acha indefeso. Ansiedade nada mais é do que sofrer por antecipação. As pessoas ansiosas sofrem por antecipação. É preocupar-se com algo que nem ainda chegou. E talvez nem chegue. Não é? Se você puxar na sua memória, eu tenho certeza que você vai lembrar de alguns casos, de situações que tiraram a sua paz, que fizeram com que você ficasse muito preocupado, pensando num problema futuro, e esse problema não chegou. Tenho certeza. Eu parei alguns segundos e lembrei de vários problemas que eu fiquei angustiado, e fiquei pensativo, e fiquei ansioso, e esse problema não chegou. Estima-se que 70% dos casos de ansiedade, dos problemas que nós colocamos num futuro incerto, 70% desses problemas nunca vão chegar. E qual o problema de eu sofrer por antecedência? Eu já estou sofrendo por um problema que talvez chegue. Tem 70% de chance dele não chegar. Então eu estou aqui, pensando nele hoje, mas o problema está lá na frente. Talvez ele chegue. Aquilo começa a me esgotar. Eu vou usando a minha energia, eu vou usando o meu pensamento. Aquilo vai me esgotando. E o problema não chega. Mas talvez você esteja pensando assim, mas e se ele estiver nos 30%? E se ele chegar? Se ele chegar, você tem um problema duplo, porque você já gastou boa parte da sua força lutando antes dele chegar. Então, a hora que ele chegar, você vai ter que lutar de novo. Só que você vai estar esgotado. Só que você vai estar cansado. Porque você já usou a sua força antes dele chegar. Ansiedade é você concentrar toda a sua atenção, a sua energia nas vias do incerto. Você não sabe. A pessoa ansiosa, ela é inquieta, ela é impaciente, ela fica angustiada, ela fica preocupada, ela fica aflita. Quais os sintomas da ansiedade? Taquicardia, sudorese, fadiga, cefaleia, nervosismo, fobias, ansiedade pode trazer fobias também, insônia, estresse, inquietude e paralisia. Ansiedade pode nos paralisar também, e ela acaba afetando os nossos relacionamentos, familiar, com os nossos amigos, o nosso emprego, os nossos estudos, a nossa vida espiritual, a nossa vida de uma forma geral é afetada pela ansiedade. Ufa! Mais problema do que solução, né? Ansiedade é o contrário de sossego, é o contrário de tranquilidade, é o contrário de calma. Jesus diz em Mateus 6:27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Jesus está perguntando para você essa noite, você, por mais preocupado que você esteja por um problema que você está esperando chegar, você pode acrescentar 1 hora a mais à sua vida? Não pode. Não pode. O que Jesus está falando para a gente é, a ansiedade é inútil. Ser ansioso é inútil. É ser inútil.
Porque a gente não pode adiantar o tempo para que o problema chegue mais rápido. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos adiantar o tempo para o momento desejado da ansiedade. Você vai fazer uma prova daqui a 3 meses, você já está sofrendo agora. Está tirando seu sono. Você não come, você não dorme direito. Você só pensa nisso, você não consegue viver o hoje. Você não consegue mais se relacionar. Porque você está preocupado por uma coisa que vai acontecer daqui a 3 meses. Você consegue adiantar o relógio para que chegue logo? Não consegue. Você está preocupado por talvez ficar doente lá na frente. Então você já começa a sofrer antes. Jesus diz assim: ansiedade é inútil. Não sofra por antecedência. Você não pode adiantar o tempo. Viva o hoje. Concentre suas forças no hoje. Dê o seu melhor hoje. E o que a Bíblia diz sobre ansiedade? E agora eu quero chegar no ponto crucial da mensagem. E é aqui que eu quero tratar com vocês. E é aqui que eu creio que Deus vai falar conosco, que vai nos ajudar. Abra comigo, Filipenses, capítulo 4, fazendo favor. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 6. Todos encontraram? Preciso que todos abram. Nós vamos dar uma destrinchada aqui nessa passagem. Eu preciso que você esteja com a sua Bíblia aí aberta para que a gente acompanhe juntos. Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 6, diz assim a palavra do Senhor: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas, com ações de graça, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Verso 8, concluindo, caros irmãos, absolutamente, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Até aí. Quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. Na ocasião que ele escreveu essa carta, ele estava preso em Roma, ele estava aguardando o julgamento dele. Então Epafrodito foi visitá-lo e ele escreveu essa carta para que ele levasse para a igreja de Filipos. A igreja de Filipos estava sofrendo de ansiedade. Por isso Paulo trata de ansiedade aqui nesse capítulo. Dentre outras instruções que ele dá, ele trata sobre ansiedade. A palavra ansioso aqui, o original grego dela, também é formado por 2 palavras, que quer dizer dividido ou mente dividida. Do latim é anxietas, que quer dizer angústia, apertar, sufocar. Então, quando a palavra de Deus diz que nós não devemos andar ansiosos, ela está falando, não ande dividido, não ande com a sua mente dividida, ou seja, com a sua mente em 2 pensamentos. A primeira palavra aí, do verso 6, qual que é? Não. Não. Ele fala assim, não andeis ansiosos. O não aí é o mesmo não usado em Êxodo, capítulo 20, quando Deus dá os 10 mandamentos para Moisés. Não adulterarás, não matarás. Então, o não do não andeis é uma ordem. Ele está dando uma ordem para nós, para mim e para você. Não andeis ansiosos, é uma ordenança. É pesado, não é? A Bíblia está mandando eu e você não andarmos ansiosos. Mas que jeito? Se ele parasse só aqui, não andeis ansiosos, eu estou te dando uma ordem, não ande ansioso, ia ficar bem difícil para nós. Mas ele vai dar uma dica e vai nos ensinar aqui como não andar ansioso, como? Aí ele fala assim, não andeis ansiosos do quê?
de coisa alguma. Não é isso que ele fala? Não andeis ansiosos por motivo algum. Coisa alguma, motivo algum, quer dizer motivo algum, coisa alguma, nada. Nada tire a sua paz, nada divida a sua mente, que nada tire o seu sossego. O que está tirando o seu sossego? São seus filhos? É o seu trabalho? É o seu estudo? O que tem tirado o seu sossego? O que tem tirado a sua paz? Ele está falando assim, ó, nada tire o seu sossego, nada tire a sua paz, nada divida a sua mente. Qualquer coisa que esteja atrapalhando, ele está falando, não deixe que isso aconteça. Aí aqui vem o segredo, ó. Não andeis ansiosos por motivo algum. Vê comigo no verso 6, fazendo um favor. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus. Até aí. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Nós devemos, irmãos, levar diante de Deus tudo aquilo que tem tirado a nossa paz, tudo aquilo que tem tirado o nosso sossego. Leve diante de Deus, apresente a sua causa para Deus, apresente a sua aflição para Deus. Vou te contar um segredo aqui, eu vou falar bem baixinho, você não espalha para ninguém. Deus não tem Facebook. Deus não tem Facebook. Não adianta ficar chorando pitanga no Facebook, não adianta ficar lá chorando no Facebook. A maioria das pessoas das redes sociais não querem o seu bem. As pessoas querem te ver bem, desde que você não esteja melhor do que elas. Leve diante de Deus todas as suas aflições, todas as suas angústias. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, os seus problemas. Beleza, entendi. Eu tenho que levar diante de Deus. Mas de que forma? Como que eu levo isso diante de Deus? Paulo continua nos ensinando. Continua aí no verso 6 comigo. Através do quê? Oração, súplica e ação de graças. Aqui está o segredo, irmãos. Aqui está o segredo para a gente deixar de ser ansioso. Pegue tudo que está tirando a sua paz, tudo que está dividindo a sua mente e leve para Deus, através de oração. Primeiro comece orando. Senhor, eu estou aqui diante do Senhor, Pai, porque existem muitas coisas que estão tirando a minha paz. O meu filho está me dando trabalho, Senhor, a minha filha está me dando trabalho. Deus, eu quero colocar diante do Senhor o meu trabalho, Senhor, o meu emprego. Eu estou muito estressado lá, Senhor, está tirando a minha paz, eu não estou tendo forças para aguentar. Deus, eu quero colocar diante do Senhor o meu casamento, Senhor, o meu casamento está muito difícil, está muito complicado. Está tirando a minha paz, está tirando o meu sossego. Deus, eu quero colocar diante do Senhor uma doença que eu tenho, Senhor, que ela não cura. Peço para o Senhor, me ajude, Pai. Está tirando a minha paz, está tirando o meu sossego, a minha mente está dividida, Senhor. Leve diante de Deus através da oração e através também da súplica. Súplica é pedir com insistência e humildade. Então você já começou orando, a oração é a forma mais comum de se comunicar com Deus. Então você começa a suplicar, Deus, por favor, Senhor, eu estou te pedindo, me ajude, Senhor. Deus, eu te peço humildemente, me ajude, eu não estou conseguindo vencer isso, a ansiedade está me consumindo, Senhor, esse problema está me consumindo, eu me achego diante do Senhor e peço insistentemente, me ajude, Senhor. E aqui está o segredo, você ora, você suplica e depois você agradece, ações de graça. Por que agradecer? Olha a sacada, por que agradecer? Porque quando você agradece, você vai ter que se lembrar do que Deus já fez por você. Você começa a se lembrar de como Deus é bom para com a sua vida. Você começa a se lembrar que nós servimos a um Deus que é bom, é misericordioso, é amoroso. Então você já orou e você já suplicou, então aí você entra no agradecimento. Deus,
agora eu quero te agradecer, porque apesar de tudo eu ainda estou vivo, Senhor. Apesar de tudo, Deus, o Senhor tem me dado saúde. Apesar de tudo, o Senhor tem me dado um alimento. Apesar de tudo, eu já tive várias crises, mas o Senhor me sustentou em todas elas. Apesar de tudo, Senhor, eu tenho condição de ter um remédio que pode me ajudar, Senhor. Obrigado, Deus, porque apesar de tudo, o Senhor tem cuidado da minha família, o Senhor tem cuidado dos meus filhos, o Senhor tem me dado condição de trabalhar. Então você começa a agradecer. E quando você agradece, você se lembra daquilo que Deus fez. E a sua mente começa a ser o quê? Transformada. Olha que interessante. Se a depressão, se a ansiedade faz com que a serotonina baixe, e eu tenho um problema de disfunção na minha mente, a ação de graça, a oração, a súplica vai alinhando a minha mente como Romano diz. Então a serotonina vai voltando ao normal e eu vou voltando a ter a paz no meu coração. Eu vou voltando a deixar de ser aflito, de estar angustiado pelas situações. Que maravilhoso que é isso! Você vai trazendo a sua memória como Deus é bom para com você. Apesar das aflições que você tem passado, Deus está cuidando de você. Você está debaixo das asas dEle. Ele é soberano, Ele está no controle de tudo. Então você se lembra, Deus, apesar de tudo, o Senhor é soberano, Deus, o Senhor é bom, Pai. Como o Senhor é bom, Deus, o Senhor está cuidando de mim, Deus, obrigado, Senhor. Aí você vai transformando sua mente vai sendo transformada. Isso vai trazendo saúde mental para nós. Uma dica, eu já comentei isso aqui no culto. Nós fazemos lá em casa um esquema que chama caixinha de bênçãos. Minha esposa fez, bem bonitinho lá, escreveu tudo, só que não é caixinha, é um vidro. Tem que mudar o nome, né, amor? Para vidro de bênçãos. Ah, é pote? Então tá pote de bênçãos. O que nós fazemos? Durante os nossos dias, quando Deus é favorável para conosco em alguma área, ou nós somos abençoados por Deus, claro que nós somos a todo momento, mas as coisas triviais a gente não escreve, porque senão teria que ser uma caixa de geladeira de bênçãos, né? Mas quando nós alcançamos favores, ou os próximos, as pessoas próximas de nós alcançam favores, nós vamos lá, pegamos um papelzinho e colocamos a data. Dia 23 de fevereiro de 2018, completei 10 anos de casado. Apesar dos problemas, Deus tem sido bom para comigo e para com a minha esposa. Ela é uma mulher de sorte. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, porque o Senhor nos deu condição de sair para jantarmos juntos hoje. Te louvo e agradeço. Amém. Dobro o papelzinho e coloco lá dentro. Aí no final do ano, o que a gente faz? A gente abre o potinho de bênçãos e começamos a ler aquilo que Deus fez para a gente durante o nosso ano. Coisas que a gente nem lembrava. E a gente começa a agradecer a Deus. Nossa, esse dia aqui, ó, eu não lembrava. Deus, o Senhor é bom, Pai. Obrigado, Deus. A gente tem facilidade de esquecer as coisas, né? Faça isso, é uma dica. Talvez você não abra no final do ano, talvez você abra daqui 6 meses, ou abre de mês em mês, ou abre de semana em semana. Mas vai ajudar você nas suas ações de graça. E vai trazer a sua memória como Deus é bom para com você. Vamos continuar o versículo aí. Se nós fizermos isso, Deus tem uma promessa para nós. Se nós não andarmos ansiosos e levarmos diante de Deus as nossas ansiedades e aflições, através de oração, súplica e ações de graças, Deus tem uma promessa para nós. E essa promessa está no verso 7. Diz assim: e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quem vai guardar? Quem que está guardando? A paz de Deus. E a paz de Deus, que não tem explicação, guardará a vossa mente e o vosso coração. Então, quem vai guardar? A paz de Deus. Vai guardar o quê? A mente e o coração. Olha a promessa aqui que Deus tem para nós. Guardar, no grego, no original grego, é montar guarda, é um termo militar.
É um sentinela que monta a guarda no quartel. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai montar guarda na nossa mente e no nosso coração. Imagine a figura de um sentinela. Ele está na porta do quartel, armado, está guardando o quartel, e ele tem ordens para não deixar qualquer um entrar. A paz de Deus faz isso na sua mente e no seu coração. Promessa de Deus se nós fizermos o que fala nos versos anteriores. Chegamos até aqui. Deus, Ele promete que vai colocar a paz dEle guardando a sua mente e o seu coração. Ela está aqui, ó, como sentinela, guardando a sua mente e seu coração. Aí vem a ansiedade, vem a angústia, vem as aflições. E ela fala, opa, espera aí, identifique-se. Sou eu, a ansiedade. Não vai passar, não. Aqui você não vai entrar, não. Eu tenho ordens para não deixar você entrar. Que doido, hein? Eu tenho ordens para não deixar você entrar nem na mente e nem no coração dele. Porque eu estou guardando aqui. Você não vai entrar. A aflição não vai entrar. Guardando. E olha que doideira isso aqui. Coração e mente, coração, os nossos sentimentos, mente, os nossos pensamentos. Lembra que nós estamos falando de um problema de saúde mental? A depressão e a ansiedade, ela atrapalha a serotonina do nosso cérebro, e segundo a Organização Mundial da Saúde, é um problema de saúde mental que acaba afetando o quê? O nosso sentimento e a nossa ação, não é? Atrapalha o que nós pensamos. E como atrapalha o que nós pensamos, o que nós sentimos, porque o nosso corpo sofre e nós agimos de forma errada, porque nós estamos pensando errado. Então a paz de Deus, ela vai guardar o seu pensamento e vai guardar o seu coração. O que afeta isso? Justamente o que a depressão afeta, a paz de Deus vai guardar e não vai deixar ela entrar. Quando nós estamos ansiosos, nós não conseguimos pensar direito. Por quê? Porque a nossa mente está dividida. Não é? O original fala isso, mente dividida. Nós estamos sufocados, nós estamos perdidos em várias possibilidades irreais. A ansiedade faz isso com a gente. Nós começamos a, e se acontecer? E se acontecer? São possibilidades irreais, então a gente fica perdido em todas essas possibilidades irreais, e isso tira a nossa paz. Então, quando a paz de Deus, que guarda a nossa mente e o nosso coração, monta a guarda, isso é promessa de Deus, irmãos. E você pode orar isso quando você estiver orando. Deus, a tua palavra diz que se eu entregar tudo diante do Senhor, com oração, com súplica, e te agradecendo, a sua paz vai montar guarda na minha mente. Deus, a sua paz monte guarda na minha mente e no meu coração, em Cristo Jesus. Para a gente fechar, verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: concluindo, caros irmãos, absolutamente, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Vamos ler o 9 também. Tudo que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, Paulo falando, isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. O primeiro passo, primeiro passo que ele manda a gente fazer, leva para Deus todas as suas preocupações, através de oração, súplica e ações de graças. Ele tem uma promessa para nós por causa disso, e ele dá uma segunda ordem, uma segunda ordenança. Finalmente, tudo que for justo, tudo que for bom, tudo que for de boa fama, se houver algum louvor, se houver alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que tem ocupado o seu pensamento? O que tem enchido a sua mente? Do que você tem enchido a sua mente? Nós ocupamos as nossas mentes com muitas coisas. Notícias, através de músicas, através de programas, através de filmes,
através de novelas, através de redes sociais. Muitas dessas coisas não edificam, muitas dessas coisas não têm louvor, não têm virtude, não agrada a Deus. Então nós estamos enchendo a nossa mente com tudo isso que não agrada a Deus, que não edifica a Deus. Então quando nós consumimos isso, a nossa mente começa a ficar angustiada de novo, porque são coisas que não trazem paz para a nossa mente. Paulo diz aqui que nós devemos ocupar a nossa mente com aquilo que traz louvor para Deus, aquilo que glorifica a Deus. Você precisa se esforçar, irmãos, para encher a sua mente com as coisas do alto. Eu preciso me esforçar para encher a minha mente com as coisas do alto. Vou te fazer uma pergunta aí, responde para você mesmo. Quanto tempo da sua vida as redes sociais tomou hoje? Quanto tempo da sua vida as redes sociais roubou de você hoje? Quanto tempo da sua vida as novelas têm roubado de você durante esse tempo, durante esses meses? Quanto tempo da sua vida filmes, seriados, programas que não edificam em nada têm roubado a sua mente, o seu tempo? Quando eu aprendi isso aqui, eu fiz uma experiência. Eu trabalho com computador, então no meu serviço eu fico 10, 11, 12 horas na frente do computador. E de tempo em tempo eu acesso as redes sociais. E hoje com a facilidade também, né, nós temos celular e tudo, nós estamos conectados, né? Eu acessava as redes sociais, e aí a gente fica lá, né? Passando aqui, ó, Facebook. Estão vendo nada, né? Então assim, ó. Aí daqui a pouco você vê aqui, ó. Nossa, o cara está decapitando o outro aqui, ó, o Estado Islâmico está matando um cristão. Deixa eu ver esse vídeo aqui. Aí eu vejo um cara cortando a cabeça do outro. Aí eu estou passando aqui, ó. Nossa, o cara está judiando de um cachorro. Deixa eu ver isso aqui. Nossa, olha aqui, ó. A irmã lá da igreja está falando mal do outro. Meu Deus do céu, misericórdia. Deixa eu ver isso aqui. Aquilo vai entrando na minha mente. Daqui a pouco eu estou ficando angustiado. Daqui a pouco eu estou ficando inquieto. Eu não estou tendo paz no meu coração. Aquilo vai me consumindo. Vai tirando a minha paz. Por isso nós temos que vigiar, irmãos. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Porque aquilo que entra na nossa mente pode atrapalha a nossa comunhão com Deus. Então toma cuidado com o que você está colocando diante dos seus olhos, aquilo que está enchendo a sua mente. O que você está assistindo é honesto? É justo? É puro? É amável? É de boa fama? É excelente? É digno de louvor? Se for, nisso pense, isso enche a sua mente. Se não for, afasta, não assista. Para quê? Você vai trazer isso para a sua mente, para o seu coração, para os seus sentimentos. Então ele está nos dando outra dica aqui, está nos ensinando. Ler, meditar na Bíblia, pensar nas coisas do alto, ler bons livros, essas coisas devem ocupar a nossa mente. Enche a sua mente das coisas do alto, das coisas que edificam, das coisas que glorificam a Deus, então a sua ansiedade vai embora. Faça uma análise na sua vida hoje. Não pense que essa palavra é para quem está do seu lado ou para quem não veio. Nossa, essa palavra aqui, ó, se o meu parente estivesse aqui, se o meu amigo estivesse aqui, essa palavra seria para ele. Não, faça uma análise em você essa noite. Será que a ansiedade e a inquietação que você tem na sua vida não é por falta de oração? Não é por falta de ocupar a sua mente com as coisas do alto? Será que não é por causa disso? E eu quero concluir a mensagem nessa noite. Para você que é depressivo, para você que é ansioso. Você já ouviu esse ditado, caminhar em meus sapatos? Não sei se você já ouviu isso. Quando você
passa por algum problema e alguém vem te falar alguma coisa, você fala assim: é fácil você falar, porque você não está na minha pele. Eu queria que você calçasse os meus sapatos e caminhasse nos meus sapatos para você ver o que eu estou passando. Existe um ditado que diz isso. É como se a pessoa estivesse falando assim, ó: tenha empatia, aí você pode falar. Se você estivesse passando o que eu estou passando, talvez seria bom você falar. O pastor Zac Eswine disse o seguinte: se nós procurarmos por alguém, qualquer que seja, para saber o que significa caminhar em nossos sapatos, Jesus emerge como a mais proeminente e verdadeira companhia para as nossas aflições. Obrigado, Deus te abençoe. Como a mais proeminente e verdadeira companhia para as nossas aflições. Se você procura alguém que precisa entender o que você está passando, Jesus surge como essa pessoa, porque Ele sabe o que você está passando. Cristo é um excelente amigo na nossa aflição. Cristo é. Hebreus 4, verso 15 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Em 2,18 diz: pois naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Você não está sozinho nas suas aflições. Você não está passando por isso sozinho. Jesus sabe o que você está passando. Jesus conhece perfeitamente a sua aflição. Jesus conhece. E Ele surge, Ele emerge como um amigo fiel, companheiro que está do seu lado e fala: eu estou aqui. Eu posso te ajudar. As promessas do tipo: Deus conosco, Ele é por nós, Ele entende-nos, nada pode nos separar do amor de Deus, são como cerejas maduras e prontas para serem saboreadas. O pastor Zac Eswine falou isso também no livro A Depressão de Spurgeon. Nós temos promessas: Deus é conosco, Ele é por nós, Ele nos entende. Nada pode nos separar do amor de Deus. São cerejas, elas estão prontas, estão maduras, só para a gente colher e saborear. Como que eu vou colher, como que eu vou saborear, se eu não estudar a palavra? Quanto mais você se envolver com o Senhor, estudar a Bíblia, se aprofundar no conhecimento do Senhor, você vai lembrar, o Espírito Santo vai te lembrar das promessas, e você vai trazendo isso à sua memória. A sua mente vai ficando saudável. Você vai se livrando da depressão, você vai se livrando da ansiedade. Deixe que o amanhã desconhecido traga-o consigo que puder. Ele não poderá nos trazer nada, exceto aquilo que atravessaremos carregados por Deus. Zac Wiesner falou isso também. E eu quero finalizar a mensagem dessa noite com essa passagem. Se for possível, rabisque ela na sua Bíblia, anote ela, escreva, imprima, cole, decore, pregue ela para você quantas vezes for preciso, para que você sempre se lembre disso aqui, ó, Isaías 41:10. Abra comigo, fazendo um favor. Isaías 41:10. Lembre-se disso, irmãos. Decore esse versículo. Traga esse versículo à sua memória sempre que você tiver uma crise de ansiedade, que você estiver preocupado, que você estiver aflito, que você estiver depressivo, angustiado. Lembre-se disso aqui, ó. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Glória a Deus, aleluia. Deus nos ajuda, Deus nos sustenta.
Ele é o nosso Deus. Ele está falando para você, não temas, não tenha medo. Eu sou contigo. Eu sou contigo.